Boa noite, irmãos. Abram suas Bíblias, por favor, em Lucas capítulo 14, verso 28. Hoje vamos falar sobre o desafio de fazer algumas contas na caminhada com Cristo e sobre como isso se demonstra importante. Eu falo isso porque a nossa geração sofre de uma mazela interessante. Nós estamos acostumados em receber todas as coisas prontas. Nós não participamos mais do processo que envolve a construção de absolutamente nada. Esses dias, quando teve a greve dos caminhoneiros, a gente conversava entre alguns sobre como as pessoas viram bicho quando começa a faltar comida. Então, enquanto está faltando gasolina, tranquilo. Mas quando começa a faltar comida, o caos se instaura. E a questão da comida, boa parte dela vem a faltar exatamente por conta da nossa falta de inteligência, falta de habilidade. Nem todo mundo tem uma horta em casa, quando às vezes poderia ter. A gente prefere comprar um negócio mais caro do que ter um vaso de planta onde você coloca um mínimo de coisas ali para serem cultivadas. E uma das coisas que me chamou a atenção, a gente até falou sobre isso especificamente naquela semana no culto de quarta, era sobre o fermento. Que Jesus fica falando o tempo todo para os seus discípulos para que eles deveriam tomar cuidado com o fermento dos fariseus, que eles deveriam não tocar no fermento dos fariseus. E essa expressão fermento dos fariseus significa que eles deveriam tomar cuidado com o ensino dos fariseus. Mas naquela semana especificamente, por conta da falta de todas as coisas, eu estava pesquisando sobre essas coisas, sobre fermento, sobre farinha, sobre como armazenar arroz, porque na minha casa eu costumo guardar isso para uns 2, 3 meses pelo menos. Então todo mundo desesperado que o arroz subiu, eu ainda estou comendo o que eu comprei antes da greve dos caminhoneiros. Então é uma questão de prudência. E na pesquisa, eu achei uma coisa muito curiosa, falando sobre como que se produz o fermento. E o fermento era produzido da maneira mais estúpida possível. Eu jamais imaginaria que era desse jeito. O cara separa um pouco de farinha, coloca água, põe um pano em cima, guarda num lugar fresco dentro da casa, que não pegue sol, e espera apodrecer. Literalmente, as bactérias, tudo que tem no ar da sua casa, vão trabalhar ali naquele negócio, o negócio vai apodrecer, vai inchar, vai levar mais ou menos uns 7 a 10 dias. Aí o que você faz? Tira metade, põe na farinha que você está fazendo pão, e põe mais farinha para o bagulho continuar alimentando. Com o passar do tempo, o fermento se torna mais forte. Tanto que antigamente havia um costume de que fermento era usado como presente de casamento. Quando alguém ia casar, vinha lá sua bisavó e trazia uma muda do fermento dela. Isso tudo diz respeito ao quê? Aos processos, de como a gente se envolve com o processo de saber fazer as coisas, saber como as coisas são construídas. Na nossa geração, a gente não sabe nada. A gente acha que se não tiver o fermento biológico no supermercado, não tem pão, não tem como comer. A gente não sabe como que as hortaliças mais simples poderiam ser cultivadas. A gente não sabe como se constrói uma casa. Literalmente, nós estamos hoje na mão das construtoras. É uma tradição que se instaurou na nossa geração. A gente vai comprar uma casa, a gente compra de alguém que a fabricou, essa pessoa não ganhou pouco, ela ganhou muito em cima, e no final, a gente simplesmente já entrou em um apartamento ou em uma casa que já foi toda feita. Antigamente, como que se fazia? Você comprava um terreno, aí você sofria com aquele terreno. Aí você descobria que para fazer o muro ao redor da casa, é o mesmo valor de fazer a casa. Só quem já fez é que sabe dessa conta. Então aquela ilusão não, eu vou fazer o muro, depois eu começo a fazer a casa. Não vai fazer, porque é muito dinheiro. Depois você descobre que depois que você já fez o muro e a casa, você ainda está na metade da construção, porque o acabamento você vai gastar o mesmo tanto que você gastou no resto. Mas isso agrega valor à sua percepção. Quando você está andando nessa casa que você construiu, você chega lá e abre a torneira e pensa assim, essa torneira custou R$ 54,25. Parecendo o pai do Cris, Todo mundo odeia o Cris. É um absurdo. Eu moro na minha casa já há 13 anos e às vezes eu fico assim, como pode essa torneira ter estragado? Eu comprei ontem, faz só 13 anos. Mas a gente vê o valor de cada uma das coisas. O que isso tem a ver com o que a gente vai ler aqui agora, Lucas capítulo 14,
verso 28. Meus irmãos, nós somos desafiados por Deus a fazermos contas, a conhecermos o processo da nossa jornada de espiritualidade e do nosso compromisso com Deus e uns com os outros. Se a gente não tiver consciente da conta que faz parte dessa jornada de fé, nós não iremos conseguir completar aquilo que nós empenhamos a nossa palavra. Isso é muito ruim. Então diz assim, Lucas 14, 28, Jesus falando: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Estas coisas, meus irmãos, de natureza material, visível, elas apontam, obviamente, para princípios de natureza espiritual. E, de certo modo, nós tropeçamos exatamente quando não fazemos as contas a respeito do nosso compromisso com Deus. Ou seja, é como se a gente tivesse se tornado parte da igreja, se tornado parte do povo de Deus, a gente diz que ama Jesus, a gente diz que é cristão, a gente sai abraçando todos os pacotes externos, mas tudo isso sem o comprometimento com cada um dos custos que estão implícitos nessa conta aí, isso vai fazer com que a sua jornada seja uma jornada de escárnio. As pessoas verão em você coisas que trarão vergonha. E o pior é que, neste caso, a vergonha nem é apenas para você. Nós vivemos num mundo onde falar e não ser coerente com aquilo que você fala é até o normal já, né? Você já viu que tem gente que fala assim: ah, eu sou vegetariano. Né? Ah, você não come carne? Não, como só frango. Então não precisa ter coerência. Você pode ser vegetariano hoje que come só frango, porque a gente já acha que frango não é carne, né? Eu concordo, né? Mas é incoerente, é uma coisa doida. Tem gente que fala assim: ah, a minha alimentação é 100% saudável, mas é gordo. Então são as hipocrisias da vida. E eu já vi gente que leva isso ao extremo. Gente que de repente acende uma vela para Deus, outra para o diabo e outra para os ateus, porque vai que nenhum deles existe. Literalmente, a pessoa está em busca de uma expressão religiosa que venha suprir, de certo modo, alguma necessidade, e como ela não está comprometida com nenhuma, se você oferecer uma outra opção divergente, ela vai lá e abraça, sem constrangimento nenhum. Isso é incoerente. Agora, nós, quando não fazemos as contas do que significa caminhar com Deus, e a gente não consegue depois levar a cabo o nosso compromisso, sabe o que acontece? A vergonha não recai sobre nós. A vergonha recai sobre Deus. Ou seja, nós envergonhamos o Evangelho de Cristo. É literalmente como se nós o estivéssemos rejeitando. É literalmente como se nós fôssemos aqueles que o crucificaram. Então é muito bonito dizer que serve a Jesus, mas isso perdeu o valor. A gente está comprando o pacote pronto e a gente não está entendendo o que isso significa na prática. Eu quero falar um pouquinho sobre esses custos. Os custos de servir a Cristo, os custos de dizer agora que ama Jesus, e sobre como nós, Igreja do Senhor, temos o dever de zelar por estas coisas na vida uns dos outros. Ou seja, nós não estamos aqui para tornar a vida de ninguém mais fácil, muito pelo contrário. A gente está aqui para cobrar, segundo aquilo que é a vontade do Senhor expressa nas Escrituras, na vida uns dos outros, e em todos os sentidos. Do mesmo jeito que eu te aperto, você tem toda a autoridade para me apertar, porque se você não fizer isso, você ainda está pecando por omissão. Ou seja, uma comunidade de pastoreio mútuo, uma comunidade onde nós nos tornamos responsáveis uns pelos outros, entendendo que o fiel da balança para a nossa jornada é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, como eu já disse, está na Escritura. Nós não precisamos de nada místico para compreendê-la, porque ela já está revelada em tudo aquilo que é suficiente para a nossa jornada. Quais são os custos, então, de sermos cristãos? Quais são os custos inerentes a essa jornada? E eu pensei em duas categorias de custos. A primeira são os custos de natureza pessoal, as coisas que vão custar para você e só para você. Aquilo que é a conta que você tem que pagar e não dá para terceirizar para outra pessoa. Não dá para tentar dividir esse fardo com outra pessoa, porque não é assim que as coisas funcionam. Aí você diz assim: ah, cara, mas e a graça? Jesus já não pagou tudo?
Jesus já não facilitou o negócio? Deixa eu te falar um negócio. Se o seu conceito de graça é você aproveitar que Jesus foi lá e zerou a conta da cantina e aproveitar para pedir mais umas coxinhas, então não é graça, é desgraça isso. Porque você literalmente está abusando da generosidade do nosso Senhor. O nosso Senhor nos comprou não para a gente viver do jeito que a gente quer. Ele morreu a nossa morte para que a gente possa viver a vida dele. Não para que a gente possa viver a nossa vida do jeito que a gente queria. Se era para viver do jeito que a gente queria, não precisava Jesus ter morrido por nós. Todo mundo ia viver do jeito que queria e o final ia ser proporcional a essa realidade. Então, pelo amor de Deus, quando eu estou falando de custos, uma vez que a conta que nós não podíamos pagar já foi paga, Cristo a pagou, agora nós temos a responsabilidade de vivermos de acordo com aquilo que é a vontade dele. E nesta proposta nova de vida, vai ser necessário esforço. E nesse esforço, haverão muitas coisas que nos custarão. O que vai custar? Vai custar a nossa vontade. Você vai ter que comparar a sua vontade com a vontade de Deus e vai ter que optar pela dele. Senão, você está falando de uma graça barata. Você está falando de um evangelho que não está compromissado com a responsabilidade de tudo aquilo que Deus fez por você. Então, no âmbito pessoal, há 3 coisas que precisam custar para você. A primeira delas que eu anotei aqui é o seu conceito de justiça. Para ser discípulo de Jesus, você tem que pegar o seu conceito de justiça, o seu senso de justiça e jogar no lixo. Mas jogar no lixo mesmo, não é no lixo da pia da cozinha, não. É jogar num lixo longe, para não ter a opção de ir lá, voltar e pegar esse negócio de novo. Mas como assim eu sou uma pessoa tão correta? Não é. Se você está dizendo que era uma pessoa tão correta, então você também está dizendo que você não precisa de Cristo. Que você é bom o suficiente a ponto de não necessitar de que a justiça de Deus agora seja poupada para com a sua vida por conta do sacrifício de Jesus. Então, pelo amor de Deus, o seu senso de justiça é egoísta. O seu senso de justiça, o seu conceito de justiça, sempre vai tentar comparar todas as coisas a partir daquilo que você é. E isso é, no mínimo, demoníaco. No mínimo. Por quê? Porque você vai achar que quem peca diferente de você não presta. Mas quem peca igual, você fica na miúda. E a coisa que dá mais raiva na vida de um crente é quando alguém que peca igual a você vem aqui na frente e confessa o pecado na frente de todo mundo. Principalmente se a gente abraçar o irmão e perdoar. É como se você tivesse vestido no meio de uma colônia nudista. É vergonhoso, acredite. Acredite. Você fala assim, não, mas eu não tenho coragem de ficar pelado. Eu também não tenho coragem de ficar pelado aqui na frente de todos vocês. Mas se tiver todo mundo nu, a vergonha está vestido. A nossa relação com o pecado se dá exatamente nessa perspectiva. A nossa relação com o senso de justiça se dá nessa perspectiva. Então, o que você precisa fazer? Jogar o seu senso de justiça fora. Pelo seu senso de justiça, você seria merecedor do inferno. Você está tentando se salvar. Você sempre compara tudo com aquilo que são os seus interesses. Porque, no fundo, acredita que é uma boa pessoa. Mas se Deus usasse a sua própria consciência para te acusar e defender, e Ele vai fazer isso, adivinha qual vai ser o veredito? Todos nós seríamos condenados ao inferno. Não existe como alguém, na sua própria consciência, se isentar. Na nossa hipocrisia, a gente se acha bom, mas isso não é verdade. Então, no último dia, seremos literalmente confrontados com a nossa consciência. E sabe quem vai ser isentado da punição desse julgamento? Aqueles que tiverem o sangue de Cristo sobre a sua vida. Esses passarão da morte para a vida, esses literalmente, na hora de colocar ali os seus pecados na balança, da sua própria consciência, Jesus vai virar e vai falar assim, não, coloca na minha balança. E aí, literalmente, nós iremos encontrar graça na presença de Deus. Então, gente, toma cuidado, porque o seu senso de justiça não é o suficiente. O nosso senso de justiça mata, o nosso senso de justiça compara, e Deus não tem interesse
em gente que está tentando fazer justiça com as próprias mãos. Muito pelo contrário. Deus quer gente que renuncia até mesmo isso para que possa se tornar verdadeiramente filho de Deus. A segunda coisa que nós precisamos abrir mão aí no âmbito pessoal é a nossa liberdade de vontade. Vontade é uma das coisas mais interessantes na existência da humanidade, porque é ela que move o mundo. É ela que move o mundo. Tem gente que fala assim, não, o que move o mundo é a economia, o que move o mundo é não sei o quê. O que move o mundo é a vontade. Porque quando você pega um ser humano que tem vontade de alguma coisa, ele faz, às vezes, até o impossível para conseguir fazer com que a sua vontade se torne realidade. Por isso que tem gente que empreende, gente que produz tantas coisas criativas. A tecnologia é tudo fruto de sonho de gente que um dia teve uma vontade. Agora, o problema da vontade é o seguinte, existem muitas vontades que fazem parte da nossa vida e que, de certo modo, compõem o nosso conceito de liberdade. Nós podemos desejar muitas coisas, nós podemos ter vontade de muitas coisas, mas toda vontade humana que entrar em conflito com a vontade de Deus, porque Deus também tem vontade, essa é um problema. Ué, mas Deus tem vontade? Tem demais. É exatamente isso que faz com que a gente jogue o gnosticismo fora. Essa ideia de Deus como uma energia, um pensamento positivo, uma coincidência matemática. Deus é uma pessoa porque Ele tem vontade. Deus tem desejo. Agora, o único problema é que a vontade de Deus não se frustra. Se você quer andar com Deus e você está fazendo de tudo para satisfazer as suas próprias vontades, tentando provar que Deus está errado, sinto muito, mas você não faz parte da família dele. Você não faz parte daquilo que é o plano de Deus, isso é óbvio. Ah, mas eu estou perdendo a minha salvação. Não, é pior do que isso. Isso é um sintoma de que provavelmente você nunca foi salvo. Porque você vive segundo a sua própria vontade. Mas eu quero ser livre. Meus irmãos, sabe como é que a gente vai para o inferno, literalmente? É só Deus tirar a mão de nós e deixar a gente livre. Mas Deus vai me mandar para o inferno? Não, a gente vai com as nossas próprias pernas. Deus não condena ninguém, não. A gente vai sozinho. Nós é que condenamos a nós mesmos pela livre expressão da nossa vontade. Mas eu quero ser liberto desse negócio, como é que eu faço? Simples. Clame a Deus para que a vontade dele se estabeleça a respeito da sua vida. Então Deus vai começar a falar coisas a seu respeito que de repente não são as coisas que você vê quando olha no espelho. Eu olho no espelho e falo assim, poxa, esse cara não vale nada. Mas Deus está dizendo que vale, porque agora ele foi feito nova criatura, então eu preciso me posicionar de acordo com aquilo que é a vontade de Deus a meu respeito. Isso é o que faz a separação entre quem verdadeiramente está andando com Deus e quem não está. Não é o discurso, é o compromisso com cada uma dessas coisas que nos custam. E nos custam caro, porque abrir mão da nossa vontade é difícil. Quando a gente fala de pecado, né, tem gente que literalmente está querendo uma lista de pecado para tentar evitar. Não, fala aí o que eu não posso fazer. Fala aí quando que eu posso transar e quando que eu não posso. Gente, que pensamento infantilizado e medíocre. Quer ser adulto, quer andar com Deus de maneira responsável, se comprometa com a vontade dele. Quem faz aquilo que é a vontade, ou seja, aquilo que tem que fazer, naturalmente deixa de fazer aquilo que não tem. Ou seja, renuncia à sua suposta liberdade para que a vontade do Senhor se estabeleça na sua jornada. Então, pelo amor de Deus, gente, para de procurar lista de pecado. Porque lista de pecado é lei. E lei começa a gerar no nosso meio consciência de advogado. A gente literalmente vai ficar tentando negociar com a nossa consciência, como se Deus tivesse compromisso com esse tipo de entendimento, de que a gente pode achar brechas na legislação de Deus para fazer aquilo que a gente quer. Não é assim que funciona. A vontade de Deus está aí. Está expressa nas Escrituras e ela caminha numa direção muito clara. Que você possa se comprometer com ela ou então chegar à conclusão de que você não é de Deus mesmo. Caro isso, né, meus irmãos? E no âmbito pessoal também tem o custo dos nossos pecados. Quer ser de Deus? Tem que renunciar aos pecados.
E é dureza, porque nós cultivamos pecados de estimação. Nós usamos já a desculpa de que eu sou assim. Sabe, esse é o meu jeito. Então vou te dizer um negócio. Deus quer mudar seu jeito. Deus vai te quebrar no meio para mudar o seu jeito. E se o seu jeito não é o jeito de Deus, então você não tem parte com Deus. Essa é a realidade. Eu fico admirado de ler os evangelhos, a história dos apóstolos de Jesus, e ver como aqueles 11 homens eram caras assim, de perfis tão diferentes e ao mesmo tempo gente tão incompetente, gente de coração tão duro. E aí sabe o que Deus faz com esses caras? Alinha a vontade deles com a vontade do Senhor. E esses homens agora vão voluntariamente aprendendo a renunciar aos seus pecados e se tornam uma referência para o mundo. Eles se tornam a igreja do Senhor. Eles fazem com que a gente possa agora viver a partir daquilo que é o testemunho deles. O próprio Jesus não escreveu nada de próprio punho. Ele fez questão de usar esses homens. Tudo isso para quê? Para que a gente pudesse se inspirar. Se esses homens puderam viver uma jornada extraordinária, apesar de quem eram, tenha certeza de que nós podemos também. Então não dê essa desculpa esfarrapada de eu sou desse jeito. Se o que você é pecado, nós vamos ter que mudar essa realidade aí. Pecado para Jesus não é problema. Então a questão do pecado já não é uma questão de condenação. Nós não estamos falando disso. Mas a conformidade com o pecado é algo muito sério. Quando a gente já começa a achar que isso é desse jeito e vai ficar desse jeito mesmo. Então permita que Deus trabalhe isso na sua vida. Permita com que os irmãos trabalhem isso na sua vida. Permita com que a igreja trabalhe isso na sua vida. Se não for para a gente colocar o dedo na ferida uns dos outros, para que a gente possa ser curado, então não faz nem sentido a gente ficar brincando aqui de andar junto. Não tem propósito. Renuncie ao seu pecado de estimação, seja ele qual for. Como eu já disse, perdão não é problema, mas transformação vai envolver posicionamento. Vai doer, vai custar caro, e a hora que a gente arrancar as pedras grossas, sabe o que vai acontecer? Deus vai afinar a peneira. E aí vai aparecer mais pedra. Ou você acha que não? Sei lá, eu ando com Jesus há 20 e tantos anos, e aí a galera fala assim, nossa, esse Ari é uma bênção, né? Deus sabe. Deus que conhece meu coração, sabe. Que tem umas pedras grandes, que graças a Deus já foi embora há muito tempo. Mas as pedras pequenas, como diz o pastor Tércio Júnior, nosso amigo aí, a gente tropeça em pedra pequena. Pedra grande ninguém tropeça. E se você acha que pedra pequena não é incômodo, bota uma pedrinha no teu olho, um grãozinho de areia para você ver. O tanto que isso te incomoda. Você acha que é pouco? Ora para Deus te dar uma pedrinha nos rins, então. Um grãozinho de areia. Aí você vai ver o tanto que esse negócio é ruim. Então, gente, Deus vai afinar a peneira. Isso faz parte do processo. Se permita ser curado, ser transformado naquilo que são seus pecados. Isso é responsabilidade pessoal. Isso é algo entre você e Deus somente. Ninguém pode resolver isso por você, só você. E, obviamente, quando essas coisas estão resolvidas, nós temos os custos de natureza coletiva, que é a outra categoria que eu separei aqui para vocês. Que custos são esses? São as responsabilidades que as pessoas que estão compromissadas com estes primeiros custos agora devem assumir na vivência como igreja. E se você está compromissado com a primeira, mas você não está compromissado com o segundo pacote que eu estou trazendo aqui hoje, sinto muito te dizer, mas você não faz parte da igreja de Cristo. Você simpatiza com Jesus, você é um espiritualista. Mas andar com Jesus é mais do que gostar dele. Andar com Jesus é se comprometer com aquilo que ele mandou a gente se comprometer. Então, primeiro custo de natureza coletiva. Nós fomos chamados para sermos salvos. Aí você fala, o que é isso? Do que você está falando? Gente, nós somos o grupo dos salvos. Ou seja, resolver as coisas do âmbito pessoal se traduz agora numa vivência coletiva, onde as pessoas olham para nós e dizem assim, estes homens e mulheres verdadeiramente foram salvos por Deus. Eu quero a salvação de Deus que eu vejo na vida de cada um deles.
Esse é o propósito da igreja. Viver a igreja cultivando picuinhas, desentendimentos, interesses pessoais, é exatamente a contramão do sentido de viver como gente salva. Salvo de quê, né, gente? Essa pergunta é importante. Hoje a gente pergunta para a galera, fala assim, mano, quando você se converteu? O cara fala assim, porque o cara já não sabe, né? Literalmente ele foi convidado por um amigo, ele começou a andar junto com a gente. Aí o cara gostou, achou que tem umas palavras de vez em quando que aproveita, do Guilherme, né? As nossas, nós estamos aqui só fingindo. E aí no final o cara frequenta um pequeno grupo, tem comida, menos o do Guilherme, né? Nesse caso é o contrário. Mas é legal, aí o cara fala, poxa, que legal, que ambiente legal, a gente faz acampamento, a gente joga bola, que ambiente gostoso. E aí você fala para o cara, e aí, mano, quando foi que Deus te salvou? E o cara fica assim, salvou de quê? Pois é, gente, se nós não temos a consciência de quem nós éramos, onde nós estávamos e como Cristo nos tirou de lá, então não faz diferença nenhuma, você está andando no meio dos crentes, você está colecionando mais uma experiência religiosa para o seu currículo. Isso aí não basta, muito pelo contrário. Não é o que diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus. Mas é aquele que é conhecido de Jesus. Não é só o que o conhece, mas é aquele que é conhecido, que tem intimidade, que tem relacionamento. Mas como é que eu posso ter intimidade com Jesus? Pois é exatamente para isso que fomos chamados a fazer parte do seu corpo, a vivência da igreja, a experiência da igreja. Então não tem jeito. Nós somos salvos. Se você não experimentou ainda do que é ser salvo, saber de onde Deus te tirou e para onde Deus te levou, e quando foi que a chave virou, eu peço a você que você ore desesperadamente para que Deus fale com você. Porque você ainda nem começou a jornada. Você ainda está brincando de casinha nesse processo todo aqui. É doideira esse negócio. Mas é importante, é muito importante. Agora, aqueles que estão dizendo aí que foram salvos, que sabem quando Deus veio e mudou a sua história, e dali para frente começou a sua jornada, fica a pergunta, nós vivemos como salvos? As pessoas olham para nós e veem o quê? Gente salva ou gente que está buscando apenas os seus próprios interesses? Então há custos de viver como gente salva. O segundo custo, de natureza coletiva, é sermos obedientes. Até óbvio, né? Não, eu sou de Jesus. Você é de Jesus? Então obedece Jesus. Não, eu obedeço Jesus, mas eu não quero obedecer aos irmãos. Não é, gente? Mas se a igreja é o corpo de Cristo, e você está descompromissado do corpo, porque você quer uma relação só com a cabeça, eu estou tentando entender a anatomia desse processo aí que você está tentando gerar. Você está dizendo que você é mais corpo do que o restante do corpo, que a própria Escritura diz que possui partes honrosas e desonrosas. A própria Escritura diz que as partes desonrosas, porque às vezes tem umas pessoas que são de natureza desonrosa mesmo, umas pessoas difíceis da gente conviver. As partes desonrosas, a Escritura diz que nós revestimos de honra especial, por isso que a gente usa roupas, para esconder as partes desonrosas. Volta na sua cabeça agora a imagem da colônia de nudismo aqui que eu estava falando, e imagina nós fazendo um culto de nudismo aqui. Que coisa horrível. Tem que ter assim uma disciplina espiritual, né? Para não fazer comparação, mas tudo bem. Graças a Deus que a gente não está nesse ambiente. Mas pensa, meu irmão, você quer ser obediente? Você compreende que o corpo possui partes honrosas e desonrosas e que Deus sabe o que Ele está fazendo? Então, ou você está compromissado com o corpo, faz parte dele, e assim está conectado em Cristo, o cabeça, ou então, não. Não tem como você obedecer a Cristo naquilo que é o seu interesse, naquilo que é a sua vontade, naquilo que é confortável para você. Não dá para a gente ler a Escritura e tentar reinterpretá-la segundo a nossa conveniência.
Isso não faz sentido. Isso não é honesto. E, infelizmente, está cheio de gente fazendo esse tipo de coisa. Essa semana eu entrei num debate feio aí com um cara no Facebook. Olha que coisa besta, né, gente? E a gente vê como nós estamos vivendo uma épocazinha perigosa. Eu coloquei um daqueles videozinhos curtos, que são recortes das pregações daqui mesmo, né? Na internet, e o cara falou assim, mas fé... Aí ele colocou um conceito de fé lá totalmente torto, assim. E o cara argumentava bonito, né? Ele falou assim, porque fé vem do grego, aí ele colocou uma palavra no grego que eu falei... Aí sabe o que eu fiz? Peguei a Bíblia em grego. Ari, você sabe grego? Não. Mas desde que inventaram dicionário e o chamado Novo Testamento interlinear, que você tem as palavras assim, português, inglês, espanhol e grego, para você comparar palavra a palavra, a gente dá nossos pulos. E a gente vai aprendendo grego. É muito doido. Por isso que a gente não tropeça em coisas fundamentais. Aí eu fui olhar qual que era a palavra que no Novo Testamento se referia à fé. E não era nada a ver com aquilo que o cara estava argumentando. Aí eu virei e falei assim, olha, na minha Bíblia, nos originais, a palavra para fé é essa daqui. Dei lá um Ctrl+V. Aí o cara argumentou ainda, ele falou assim, não, mas em Hebreus capítulo 11, que é onde fala sobre o conceito de fé, a palavra é tal. Aí eu abri Hebreus capítulo 11, no grego. E aí eu dei um print, ainda fiz uma bolinha vermelha em volta assim, e mandei lá e falei assim, não viaja. E aí sabe qual que foi a explicação do cara? Ele falou assim, você está se prendendo ao texto. Ele falou assim, você morreu na letra. Eu falei, não, eu nasci na palavra, é diferente. É diferente. Ele falou, não, mas eu estou pensando em todos os significados que a palavra fé possa ter. E eu disse assim, meu irmão, isso não interessa. O que interessa é o significado que na Escritura a palavra tem, mesmo que seja desconfortável. Então a nossa geração é uma geração da obediência relativa. Literalmente. A gente quer negociar a obediência, a gente quer virar e falar, Deus, eu prometo para o Senhor que eu nunca mais vou jogar na loteria. Eu não vejo problema nenhum jogar na loteria, tá, gente? Só que eu desisti mesmo, viu? Eu já entendi o recado de Deus que esse negócio não é para mim, porque eu não vou ganhar nunca. Mas beleza. Mas o cara faz lá o voto dele com Deus, né? Senhor, eu nunca mais vou jogar na loteria. Aí chega o final do ano, mega da virada, o negócio assim, vem um prêmio muito grande, aí sabe o que ele faz? Ele relativiza, ele fala assim, eu falei para o Senhor que eu nunca mais ia jogar. Ô Cláudia, joga para mim. E a gente faz isso com muitas coisas. Meus irmãos, não tem como. Infelizmente não tem como. Outra coisa que nos custa nessa expressão coletiva de vida é sofrermos o dano. Não é possível andar com Jesus na expressão coletiva sem assumir a responsabilidade de pagar a conta. E como a gente sempre enfatiza, às vezes a conta do dinheiro é até a mais barata, porque as outras contas vão doer muito mais. Que contas? O dano emocional, o nosso tempo, a nossa disposição. Então é triste quando a gente vê gente falando assim, eu estou meio sumido da igreja, mas que eu estou meio sem tempo. Até me ofende isso, sabe? Porque fica parecendo que eu não tinha nada para fazer e eu vim aqui. Sabe? O cara marca de conversar com você e fala assim, não, mas eu estou trabalhando tanto. Aí a gente ficou olhando eu para o Rafa para mim, né, que é os dois está mais ou menos por conta. E a gente fica assim, mano, nós é vagabundo, né, velho? A gente não faz nada. A gente não faz nada. Fica parecendo que, tipo assim, a gente acorda 2h, assiste vídeo show. O que passa 2h? Nem sei mais. Depois dorme um pouquinho.
Quem dera, viu, gente? Quem dera. Então, pelo amor de Deus, nós temos que sofrer o dano. O que é sofrer o dano? Entender que tem coisas que vão custar mesmo. E tem coisas que vão custar por conta de situações provocadas por irmãos. E aí vai ser necessário você sofrer o dano. Às vezes você vai ter que pedir perdão por coisas que nem foi você que fez. Isso é sofrer o dano. Que é exatamente o que Jesus fez por nós. Ele sofre o dano dos nossos pecados para que nós não tenhamos que sofrer. Se você faz parte da igreja de Cristo e não está disposto a pagar o preço de sofrer o dano, você está se iludindo. Você não tem compromisso com Cristo. E o último aqui nós precisamos pagar o preço, o custo de sermos testemunhas. Ou seja, tudo isso que nós vivemos é para que Cristo seja visto em nós, de modo que as pessoas sejam abençoadas com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, no individual e no coletivo. Se isso não é uma realidade na nossa existência, meus irmãos, nós não temos parte com Cristo. Nós não fazemos parte da igreja. Então a igreja não é um ambiente onde a gente está aqui para resolver os nossos problemas. Não é um ambiente onde a gente está tentando trabalhar algo motivacional para te fazer se sentir animado ou se sentir melhor. Muito menos para curar os seus traumas da vida, como se a gente fosse um consultório de psicólogo. Não é isso. Mas o que é então? Aqui é um ambiente onde nós fomos chamados para testemunhar. Um ambiente onde a gente foi chamado para, sofrendo todas essas coisas, se mover na direção de outros que sofrem, para que eles possam ver em nós uma luz que a gente está dizendo agora que há em nós, que é a luz do Evangelho de Cristo, e se verdadeiramente há, as pessoas deveriam ser atraídas por ela. Agora, se você tiver uma visão medíocre de que nós estamos aqui apenas para resolver os nossos problemas e não para nos comprometermos com toda a comunidade que nos cerca, a sua visão está equivocada. Não é sobre pregar bem ou sobre fazer um louvor bem executado. É muito mais do que isso. Não é sobre apenas trazer agasalhos. É sobre se envolver com a vida de pessoas. É se mover no sentido desconfortável, para que a igreja testemunhe. Então para pensar. Você testemunha no seu ambiente pessoal de relacionamento a respeito das coisas de Deus que você diz que são realidade na sua vida? As pessoas olham para você e vêm conversar a respeito de Deus? Ou elas vêm despejar suas angústias, esperando que você traga uma mensagem de esperança? Se isso não acontece, você ainda está vivendo pouco. Porque isso tem que ser o normal na vida de um cristão, meus irmãos. E com relação à igreja, quando as pessoas veem a sua maneira de viver, o seu grau de comprometimento, o quanto você se esforça por cuidar dos outros, as pessoas amam a igreja de Cristo ou elas têm raiva da igreja de Cristo? Quando a gente começou aquele projeto dos crentes online, eu confesso para vocês que a gente não sabia absolutamente nada do que ia acontecer. A gente falou assim, vamos pregar, colocar na internet, ao vivo, interação com as pessoas, então tem um mínimo de comunhão ali, um mínimo de conversa, e o resto é palavra. Louvor não dá tempo. Louvor não teve jeito. E aí? E aí sabe qual que é a reação das pessoas que mais me surpreendeu? Muita gente escrevendo e dizendo assim, Ari, você começa a falar da sua igreja, da congregação que você faz parte, e eu acho até esquisito, porque ela parece muito pior do que a igreja de onde eu estou. Ela parece muito pior do que a igreja que eu abandonei. E aí eu assim, poxa. Aí o cara, então, mas o seu jeito de falar da igreja, a sua devoção, aquilo que Deus mandou você viver como igreja, me fez me sentir um lixo. Porque a sua igreja é pior do que a que eu dizia que eu fazia parte, e no entanto eu estou vendo vocês aí dando a vida, dando sangue, sem condições, sabe? No sentido de falar assim, se isso não acontecer, eu pulo fora. Se o ambiente não me agradar, eu desisto. Se isso aqui não melhorar,
Se o fulano largar no meu pé, não, sem condições, sem reservas. As pessoas passam a se inspirar naquilo que elas veem em nós, porque elas não lêem Bíblia, elas lêem a gente. Então para pensar. O seu testemunho abençoa a comunidade? Abençoa as pessoas que te veem agora, se devotando a Deus e aos irmãos através da vida da igreja? Se isso não acontece, então infelizmente você não tem parte com Deus. Que em nome de Jesus, meus irmãos, a gente possa literalmente fazer as contas, para que o nome de Deus não seja envergonhado através daquilo que nós vivemos. A gente está acostumado a passar vergonha, mas envergonhar o nome de Deus é muito sério. É mais uma coisa que será acrescentado na nossa pilha de pecados aí, se nós verdadeiramente não renunciarmos aos nossos interesses para vivermos os interesses de Deus. Então vamos orar e literalmente pedir para Deus que o Espírito Santo trabalhe nesses dias a nossa consciência de custo. O que é que nos custa que nós ainda não colocamos aos pés da cruz? Onde Cristo ainda precisa nos salvar? Onde Cristo ainda precisa nos libertar? E aí, dali para frente, meu irmão, é com você. Porque aquilo que Deus precisava fazer por nós, já foi feito. Não tem oração nenhuma que vai resolver o seu problema. Não tem promessa, sacrifício nenhum que vai resolver o seu problema. O que tinha que ser feito para resolver o seu problema já foi feito há 2000 anos atrás. Agora compete a você se posicionar verdadeiramente como filho de Deus ou não. A única coisa que eu te peço é, não perca o seu tempo e não perca o nosso tempo. Que a gente possa andar segundo verdadeiramente compreendemos no nosso coração que fomos chamados para viver. Se você quer ficar longe de Deus, boa sorte. E aproveita, porque o tempo passa rápido e a conta chega. Mas se você é de Deus, firma o bete. Aperta o passo. Testemunha, de modo que Deus seja glorificado dia após dia na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus nos colocamos na sua presença nessa noite, apresentando a nossa vida, apresentando, Senhor Deus, as nossas incoerências, as nossas dificuldades, a dureza do nosso coração com relação a cada uma dessas coisas que falamos. Que o Senhor possa nos ajudar a abrirmos mão do nosso conceito de justiça, abrirmos mão, Senhor Deus, da nossa liberdade de vontade e abrirmos mão dos nossos pecados de estimação, para que o Senhor reine sobre a nossa vida. Pedimos também, Senhor Deus, que na vivência coletiva, na experiência da igreja, possamos estar compromissados com a santidade necessária àqueles que professam o nome do Senhor. Que a gente não viva de maneira folgada, lesando os irmãos no trato, no relacionamento, nas palavras, nas brincadeiras, mas que a gente preserve os irmãos, que a gente seja instrumento de cura para a vida dos irmãos, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos ser obedientes, Pai, compromissados com a sua palavra, mais do que somos compromissados com os nossos próprios interesses. E que nós possamos sofrer o dano quando necessário, para que tudo isso culmine num testemunho que glorifique o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que a sua mão pese sobre a tua igreja, no sentido verdadeiramente de abalar todas as coisas, para que permaneçam apenas as inabaláveis, para que a gente não seja enganado pelo nosso próprio coração, por certezas que nós carregamos que não tem a ver com a sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, oramos para que o Senhor transforme a nossa realidade e cremos que o Senhor já tem trabalhado isso na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.